Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes. Nós hoje celebramos o 26º domingo do tempo comum. E o Senhor vai nos falar de que precisamos de ser profetas, precisamos de profetizar, mas não, Deus não é nosso, nós é que somos de Deus, nós é que pertencemos a Deus, e é esta verdade que Ele vai transmitir no Evangelho. Muita gente confunde-se e pensa que Deus é dele, mas não, nós é que pertencemos a Deus. E é aquilo que o Senhor nos quer dizer hoje no Evangelho. Assim como Moisés, na primeira leitura, no livro dos Números. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanto sacrifício, a partir do sonho, da unidade e do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos neste domingo, então, pensar nos nossos pecados e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do Espírito que estava nele e fê-lo pousar sobre 70 anciãos do povo. Logo que o Espírito pousou sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento 2 homens. Um deles chamava-se Eldad e o outro Medad.
O Espírito pousou também sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda, e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizer-lhe a Moisés: Eldad e Medad estão a profetizar no acampamento. Então Josué, filho de Num, que estava ao serviço de Moisés desde a juventude, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés, porém, respondeu-lhe: Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor infundisse o Espírito sobre eles. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a. Melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a hiena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na hiena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na hiena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação.
Caríssimas irmãs e irmãos, neste domingo, e também uma palavra de saudação para quem nos acompanha em casa, e sobretudo os doentes, mas eu gostaria de saudar as famílias dos nossos irmãos que partiram ao longo desta semana, de 20 a 26 de setembro, na nossa comunidade. Em 1986, Diolinda de Sousa Tavares. Em 1991, José Pacheco. Em 2003, Raul Sousa Paquete. Em 2005, Genoveva de Melo Lindo. Em 2006, José Pedro Cabral. Em 2017, Avelino Rosa Correia. Em 2019, Rosalina Almeida Silva. Portanto, a nossa saudação para todas as famílias destes nossos irmãos que nos foram deixando ao longo destes anos, e para que nos unidos em fé. Ontem nós celebramos São Cleófas, ou Alfeu, aquele discípulo, porque há uma diferença entre discípulos e apóstolos. Os discípulos eram muitos, mas dos discípulos Jesus escolheu 12, que são os apóstolos, que são as grandes colunas. Mas havia muitos discípulos. E Alfeu era discípulo de Jesus, e quando aconteceu a paixão e morte de Jesus Cristo, ia desanimado para Emaús com outro discípulo, que certamente era um filho. Este Alfeu era tio de Jesus, era irmão de São José, e que nunca abandonou o seu sobrinho. E ontem era na prática o dia para nós pensarmos em todos os nossos tios. Hoje as famílias são muito tenues, e às vezes, cada vez menos, vemos até quando se parte alguém, durante um tempo nós víamos os sobrinhos, e há famílias onde os sobrinhos estão todos empenhados, mas estes laços vão se perdendo, e nós temos que pensar nos nossos queridos tios, nas nossas famílias. E ontem era um dia para isso, para pensarmos. Mas as leituras de hoje apresentam elementos importantes que precisamos recordar. Tanto no Evangelho como na primeira leitura, recordam-nos que Deus não é propriedade de ninguém. Nós vemos muita gente, às vezes, a pregar e a falar de Deus como fossem donos de Deus. Não, Deus não é propriedade de ninguém. Tu é que tens que pertencer a Deus. A igreja, esta casa, e é bom, quando no início da missa digo que esta casa foi feita a partir do sonho, do trabalho, do sacrifício, sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, tanto sacrifício, tanta generosidade, tanto amor, tanta partilha, mas eu nunca vi ninguém que sentisse que isto fosse propriedade. E uma das questões grandes que nós tivemos sempre aqui foi a questão da propriedade. E que os primeiros cristãos, os primeiros imigrantes, disseram isto não, isto é de todos, é do povo de Deus, é da igreja, hoje somos nós, amanhã são outros. Mas, por exemplo, entre nós portugueses, e às vezes com um certo veio político, a questão da propriedade, a quem é que pertence o salão Portugal, o salão paroquial, a quem é que pertence a igreja? E foi uma questão importante, e continua muita gente a não ser capaz de ultrapassar isto. Mas honrosamente houve sempre um grupo que soube bem que isto não é de ninguém, isto é de Deus, isto é de Deus. E o testemunho destas igrejas que foram construídas com tanto amor, mesmo aqui na imigração, desde o Quebec, em Montreal são 2, em Ottawa são 2, aqui em Kingston, em Toronto são não sei quantas construídas, são só 3 pelos portugueses, mas são 12, penso que são 12 igrejas, na diocese de Hamilton, 2 construídas, em Kitchener e Cambridge,
e seguindo em todas as províncias do Canadá, todas com o mesmo espírito. Nós não somos donos de nada. É Deus com o seu povo. Não sabemos o futuro, mas é o povo de Deus. E foi sempre esta consciência. E nós somos herdeiros desta fé. Nós somos herdeiros desta fé. Todas as semanas nós dizemos o nome dos nossos irmãos que já partiram. E eles tinham esta fé. Muita gente não tem. Perdeu-se. É verdade. Mas João afirma a Jesus: quem não é contra nós, é a nosso favor. Nós temos que compreender que a afirmação do Senhor, esta afirmação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida da humanidade. Nós seguimos atrás de Jesus. Ele fundou a igreja, comunidade dos seus discípulos. Dotou essa igreja do seu espírito, de pastores e de toda uma estrutura visível. Às vezes nós ouvimos dizer que a igreja é muito rica. Como é que foi comprado o Vaticano? Foi o povo de Deus ao longo dos séculos que comprou. Aquilo era fora dos muros. Foi lá que foi sepultado Pedro, porque era estrangeiro, não podia ser sepultado na cidade. E portanto os cristãos foram comprando, foram adquirindo. De quem é o Vaticano? De quem é que são as nossas igrejas? De Deus. Hoje és tu, amanhã virão outros. A Igreja de Jesus Cristo, cremos, permanece de modo pleno na Igreja Católica, desde o princípio. Nós colocamos ali ao fundo o nome dos Papas, não é por acaso, é para nós vermos, porque há aí tantas teorias, tantas coisas, tanta gente com tantas certezas. Olhai, às vezes nós vemos os nossos irmãos evangélicos a dizer: a Igreja Católica foi fundada no Concílio de Éfeso em 327 pelo Imperador Constantino, e todos os mártires que estiveram antes, e todos os papas. Houve o primeiro período da Igreja, todos os papas foram mártires, foram martirizados. Onde é que põe essa gente? Além de uma ofensa à Igreja, é uma ofensa intelectual. Eu não compreendo, não consigo compreender, não vale a pena explicar. Mas Jesus fundou a sua Igreja assente em vários elementos. O primeiro é a palavra de Deus. Não podemos ser crentes se não ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu ouço dizer às pessoas que vêm ler a leitura. Ninguém vem ler a leitura. A leitura não se lê. É a palavra de Deus, proclama-se. É uma atitude interior. E é preciso nós refletirmos. Era tão bom que nós, durante a semana, quem prepara a leitura, tivesse um bocadinho de tempo e sentisse que é proclamar. Se vós olhardes, por exemplo, em português, o volume da palavra, da frase, atinge no verbo. Nós às vezes não percebemos o verbo. E temos que pensar nisto. A leitura de Deus não se lê, proclama-se. Não é a tua palavra. O Evangelho não é o meu Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. E é a palavra de Deus, pregada, interpretada segundo a tradição apostólica. A Eucaristia. Temos tantos cristãos. Estamos hoje um mundo cheio de cristãos sem a Eucaristia. Rezam, dizem eles. Foi isso que Jesus Cristo disse. A quem é que somos fiéis? Temos tanto cristão aí, bem adaptados ao mundo, que não precisam da Eucaristia. Não precisam do mistério de Jesus Cristo que dá e que se dá.
e com teorias muito elevadas. E nós precisamos pensar, então, mas Jesus Cristo fundou a sua igreja assenta em quê? Quem é que nós seguimos? E nós deixamos às vezes embalar, como as crianças, no berço, a cantiga, lembrais as cantigas de ontem que celebramos os tios, Cleófas, o tio de Jesus, às vezes os nossos tios, os nossos avós, a embalar as crianças. Nós às vezes pelo mundo somos como crianças embalados. Continuamos a ser mesmo uns bebezinhos. Deixamos-nos embalar. A Eucaristia como banquete e sacrifício. Na Eucaristia Jesus Cristo é o sacerdote e é o Cordeiro. É Ele que dá e é Ele que se dá. Nós somos sacerdotes de serviço, de ministério. Não temos mérito nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. É Cristo. E tantos cristãos que não veem ali Cristo. E nós calamos-nos. Não é preciso. O Cristo não é preciso. Eu rezo. Todos rezam. Todos rezam. Todas as religiões do mundo, as monoteístas, as politeístas, todos, um só Deus, que são três, os muçulmanos, os judeus e os cristãos, e os politeístas, os hindus, que nós vemos por aí, os budistas, que não é bem uma religião, é uma filosofia, e, etc. E nós às vezes somos todos, eu rezo. Qual é a tua diferença se tu não celebras Cristo na Eucaristia? Os 7 sacramentos, nós até temos vergonha de dizer que nos confessamos. Nós chegámos a um tempo que temos vergonha de dizer uns aos outros que nos confessamos. Vede bem, temos vergonha de dizer, eu não me confesso. Eu não. Eu confesso-me a Deus. Eu não preciso. Temos vergonha dos sacramentos. Quando eu era sacerdote jovem, eu ouvi dizer que em Espanha os pais já não queriam levar os meninos à catequese, nem à primeira comunhão. Então, no dia da comunhão dos amigos, levavam um banquete. Isto começou nos anos 90, 80, em Espanha a fazer isso. O menino tinha o banquete da primeira comunhão. Nós em Portugal, eu nunca ouvi, graças a Deus, na nossa tradição, e mesmo nos países que falam português, também nunca ouvi falar isso. Mas isto era uma novidade. Em Espanha, nos anos 90, o meu menino teve o banquete da primeira comunhão. Ai, que coisa forte, solene. E nós continuamos a dizer, está muito bem, ele tem o direito de ter tudo como as outras crianças, mas catequese, Eucaristia não. Agora o banquete, sim, ele tem o direito de ter tudo como as outras crianças. E nós vamos andando. O ministério de Pedro, tantas ofensas ao Papa. Eu agora vejo muitos cristãos a dizer mal do Papa Francisco e recordo-me de João Paulo II, que no final, muita gente, e a minha geração toda tocada pelo João Paulo II, mas como é que foi no princípio? O que disseram de João Paulo II? E Pedro pode errar como homem, mas no seu ministério não. E eu tenho que o seguir ao Pedro. E vemos tantos cristãos e tantas coisas que nós deveríamos seguir. A palavra de Deus de hoje termina com radicalidade. Tolerância para com os outros, mas radicalidade para conosco. Temos que ser tolerantes, compreensivos, e eu vejo aí tantas famílias, tantos pais tão tolerantes, tão compreensivos, e às vezes desculpando de coisas que eu por fora não sou capaz de desculpar, não sou capaz de compreender, mas é assim, isto é Evangelho, e nós temos muitas famílias, graças a Deus, que vivem isto,
tolerantes para com os outros e muito radicais para com eles. Isto é Evangelho. E eu a testemunho nas nossas famílias de imigrantes, muitas famílias vivem assim. Graças a Deus, demos de louvor ao Senhor. Radicalidade do respeito, respeitar os outros, os mais fracos na fé. Há tempos um terço, um grupo de jovens não queria ir ao terço, mas depois uns atrás dos outros foram todos, e havia um que ao fundo começou a pronunciar Ave Maria, o Pai Nosso. E o que é que isso significa? Ele lembrava, estava a recordar e recitou sempre a Ave Maria e o Pai Nosso. Ele viu a avó, viu certamente a avó e o avô a rezar, e estava a recordar. E como isto é bonito. Nós às vezes temos vergonha de rezar. Quantas famílias é que rezam? Quantas famílias é que não têm vergonha de rezar? Quantas famílias rezam o terço? Nós agora somos radicais, mas é na tontaria. E deixamos-nos levar. Não somos radicais na firmeza dos nossos valores. É preciso rezar, mostrar que rezamos. Eles não ligam. Reza à frente deles e deixa o futuro, deixa Deus. Eu fiquei muito impressionado porque eu estava atrás a ver o jovem a recordar a Ave Maria e o Pai Nosso. Já não se lembrava. Ele já não se lembrava, mas estava a recordá-lo. É preciso respeitar, mas é preciso também ter coragem de mostrar a nossa fé. Radicalidade em cortar com o escândalo. Não. Reparai, hoje tu não digas nada contra aquilo que escandaliza. Não se pode. Escândalo é escândalo. Pouca vergonha é pouca vergonha. E nós temos que ser radicais. E ser radicais, talvez tenhamos que fazer silêncio. Temos que fazer silêncio e calar. Mas não é colaborar. Não é cooperar. Isto é outra coisa. Porque nós hoje estamos a ser obrigados a entrar em todas as coisas tontas. E os cristãos estão aí nisto. Muitos católicos estão a trabalhar no campo do anticristo. Assim, devagarinho, muito suave, nós não combatemos, nem dizemos nada contra aquilo que escaliza. Temos que ser radicais a seguir o Senhor. Radicais na forma de viver. Radicais na forma... Sexta-feira celebramos Nossa Senhora das Mercês. E eu fiz uns vídeos e rezámos o que foi com a escravatura. Em determinada altura, sobretudo na zona de Espanha, na zona de Barcelona, e no sul de França, e também de Itália, Sicília, e no sul de Portugal, hoje ninguém fala nisso. Fica mal. Nossa Senhora das Mercês é a Senhora de todos aqueles que se sentem escravos. E nós não é preciso andarmos a dizer disto, mas pelo menos ter consciência e falar, e saber. E saber um pouco. Porque no saber e não nos deixarmos levar atrás de certas teorias que não nos conduzem a lado nenhum. Uma das coisas que mais me dói nestes tempos, e conforme passam os anos, é a lavagem histórica que alguns grupos fazem. A lavar, a modelar, a modificar, e há católicos, inclusive padres e bispos, a colaborar com isto. A lavar com a mentira. A lavar com a mentira. É por isso que eu digo
digo, porque essa ferida vós tendes da vossa... Porque é que o Santo Cristo mudou da Caloura para a Ponta Delgada? Não se pode lavar a história. Tem que se dizer a verdade. E não saberes não justifica nada. Porque é que o Santo Cristo mudou da Caloura para a Ponta Delgada? Não basta lavar. Não laves. E há aí tanta gente portuguesa, filhos de portugueses, que estão a querer esquecer estes factos para aderir àquilo que os provocou, às causas daquilo que provocou isso. Mas não sei, agora não fica bem, e vamos indo. Estás a desonrar os teus antepassados, estás a faltar à verdade, estás a lavar a história, estás a fazer com que alguns grupos lavem a história e errem. E tu não podes, como cristão. Eu neste sentido, é das coisas piores do tempo presente. Mesmo que alguns queiram lavar os acontecimentos, lavá-los, justificá-los, apresentá-los muito bonitos. Não é bem assim. Morreu gente por causa disso. Houve freiras a serem violadas, houve gente a ser maltratada, e agora tu justificas com uma coisa muito bela. Não sabes? Tudo bem. Que o Senhor nos anime e que saibamos seguir Jesus Cristo. Eu digo muitas vezes, vós não tendes que seguir as palavras do Padre. Não tendes. Vós não tendes que seguir as palavras do Bispo, mas tendes que seguir as palavras de Jesus Cristo, o Evangelho. Quem quiser ser fiel. Eu não preciso seguir as palavras do Bispo, mas tenho que seguir as palavras do Evangelho. E aquilo que Jesus Cristo nos deixou é muito simples. Não precisamos de muitas palavras. É Cristo que nós seguimos, é Cristo a quem nós somos fiéis, é Cristo, por causa de Cristo, que somos radicais na nossa vida e na nossa forma de ver. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força e que o Espírito do Senhor paire em todo o lado. Ninguém é dono de Deus, mas Deus é teu dono. Deus é o teu Pai. Deus é o teu Criador. Tu não és, tu não tens a verdade total de Deus. Eu não tenho a verdade total de Deus. Eu reconheço com muita humildade. Todos os dias é uma descoberta. Todos os dias é uma procura. Todos os dias é uma inquietação de buscar Deus. Mas Deus, eu não sou dono da verdade. Mas Deus é o meu Pai, é o meu Criador e é o meu Senhor. E é esta fé que nós professamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, insociado ao Pai, por Ele todas as padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém.
Irmãs e irmãos em Cristo, atentos aos apelos de Deus Pai e movidos pela ação do Espírito Santo, oremos pela Igreja, pelos homens e pelo mundo, pedindo com toda a confiança. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de Deus, que criou o homem à sua imagem. Oremos, irmãos. Sim, Senhor. Pelos jovens que se prepararam para o matrimónio, para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade no amor. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos lares que perseveram na unidade, para que sejam um sinal do amor de Deus, que os santifica e lhes revela o seu mistério. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos lares separados ou desfeitos e que voltaram a casar, para que encontrem quem os ajude e compreenda. Oremos, irmãos. Pelos estudantes que iniciarem um novo ano, para que o estudo, a cultura e a ciência lhes abram o coração à voz de Deus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças cujos pais estão separados e por todas as que não têm uma família, para que encontrem em Jesus o grande amigo. Oremos, irmãos. Rezemos por todos os problemas, em primeiro lugar pelos nossos doentes, todas as nossas comunidades e da nossa comunidade, e que são muitos, e também pelo Afeganistão, muitos portugueses têm filhos militares, e tanto em Portugal como aqui, e um conflito traz sempre dramas para as famílias. Rezemos por todos eles. Rezemos por Cuba. Nós estamos a esquecermos do sofrimento do povo de Cuba e de todos aqueles que são oprimidos no mundo através de ideologias. Nós somos o povo da liberdade, nós confiamos em Jesus Cristo, em Deus. Tantos problemas que nós precisamos de rezar. As Canárias, às vezes nós esquecemos, sobretudo nós que somos do continente, nos Açores não é tanto, mas uma ilha das Canárias, o vulcão ao longo dos tempos tem vindo a injetar lava e ela está oca por baixo. Se partir, vai criar uma onda gigante que vai prejudicar todo o sul, todas as zonas costeiras de Portugal e também do sul de Espanha. E nós temos que pedir ao Senhor, porque às vezes que nos dê força, porque de um momento para o outro basta um pequeno tremor de terra naquela zona para termos consequências gravíssimas. O Algarve todo, que foi construído à beira-mar, irá sofrer muito. Rezemos então por todos, para que o Senhor nos mantenha, nos dê força e nos dê unidade. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse a vossa servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade e às nossas famílias, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Em algumas folhas está a dizer que na quarta-feira que há a Eucaristia, em inglês, mas não há. O Padre Lio tem que sair, tem que fazer uma pequena operação, acho que não é nada de perigo, mas ele vai estar. Também convido todas, muito obrigado a quem nos esteve em casa a acompanhar e obrigado pelo sinal de amizade e um bom domingo a todos. Amanhã nós celebramos São Vicente Paulo, que é uma grande devoção, sobretudo da Igreja Francesa. Não nos esqueçamos, e estas verdades têm que ser ditas, São Vicente Paulo foi escravizado e os cristãos foram pagar o seu resgate. E quando voltou à França, o rei de França nomeou o ministro dos pobres. Foi o único governo do mundo de todos os tempos que teve um ministro dos pobres. São Vicente Paulo. Nós temos aqui as conferências de São Vicente Paulo, tão perto. Amanhã, se puder dispensar, nós faremos a oração da manhã. Também o terço vai ser dedicado neste grande homem extraordinário e nós no Canadá, com a influência de Quebec, devemos fazer uma referência a São Vicente Paulo. E esta semana também, a Semana dos Anjos. São Miguel, os arcanjos e no final da semana o nosso anjo da guarda. Celebramos esta semana o Padre Pio, que recomendava sempre: rezai ao vosso anjo da guarda, pedi ao vosso anjo da guarda. Era uma das coisas que o Padre Pio pedia. Portanto, convidamos a todos, mesmo quem está em casa, que esta semana, estas duas grandes, e Santa Teresa do Menino Jesus também, esta semana, uma semana precisamos entrar. E eu convido a todos a refletir um pouco sobre São Vicente Paulo, Santa Teresa do Menino Jesus e sobre os anjos na nossa vida, na vida do mundo, na vida das nossas famílias, na vida da nossa igreja. A todos bom domingo e de paz e que o Senhor vos acompanhe.